Coutinho cada vez mais perto, fritura de Payet dentro do Vasco da Gama e uma vergonha o que ocorreu no Sub-17 na tarde de ontem em São Januário no Clássico dos Milhões. Tudo isso você verá aqui, agora, neste Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta terça-feira que já chega bastante movimentada a você neste dia 18 de junho. Porém, é claro, torcedor vascaíno, para ser rápido, sem muita enrolação, pois o vídeo será longo e agitado de muitas novidades do nosso Cruz Maltino, eu quero aqui já dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, te aviso aqui também, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo do dia que sai sempre às 7 horas da manhã. Temos o Fala Gigante, que é esse vídeo aqui que você está assistindo agora, nesse momento, que é o nosso segundo vídeo, sai sempre pela parte da tarde. E temos também o Boa Noite Gigante, que é o último vídeo do dia, sempre saindo pela parte da noite. Então, ou seja, o nosso canal traz sempre a você 3 vídeos por dia, para deixar sempre você muito bem informado com as últimas informações aqui do nosso Cruz Maltino. Então, conto com a sua ajuda, conto com a sua presença, conto com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para ajudar o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. De vascaíno para vascaíno, conto muito com a sua ajuda. Show, Vascão? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui, porém, primeiramente, este Fala Gigante, né? Trocando uma ideia com vocês sobre o que ocorreu ontem em São Januário, como a gente deixou bem claro a você, torcedor vascaíno, na introdução aqui deste vídeo. Ontem tivemos acontecendo a final da Copa Rio Sub-17, um jogo entre Vasco da Gama e Flamengo. A partida ontem acabou sendo o Vasco da Gama conseguindo conquistar a vitória, melhor dizendo, o Vasco pelo placar de 1-0 contra a equipe do Flamengo. Mas esse placar não garantiu o título ao Vasco da Copa Rio Sub-17, mas sim a conquista para as penalidades máximas. O Vasco conseguiu fazer 1-0, o mesmo placar que o Flamengo havia conseguido na Gávea, e a final foi para os pênaltis. Nos pênaltis o Flamengo ganhou, foi 6-5 para o Flamengo nas penalidades máximas, e o Vasco acabou ficando com o segundo lugar da Copa Rio Sub-17. Por que a gente está falando isso aqui com vocês, né? Porque foi um jogo marcado por 3 grandes pontos. Marcado por um erro crasso de arbitragem, é claro, contra o Vasco. Um jogo marcado por briga e discussão de um diretor do Vasco da Gama em São Januário. E um jogo marcado por uma vergonha por parte dos atletas do Flamengo. Ah, Lucas, são jovens de 15, 16 e 17 anos. Não interessa. O mínimo que o Vasco da Gama tem que se fazer, né? E o Vasco como clube hoje, já que é uma SAF, mas que gerida por um modelo associativo, é se impor e se pedir o mínimo de respeito. E ontem o Vasco foi desrespeitado em São Januário e até agora eu não vi nenhum tipo de posicionamento. E eu espero que tenha. Primeiro, o erro de arbitragem. Pois ontem, aos 14 minutos da primeira etapa, o jogo que ainda estava 0-0, o Vasco da Gama poderia ter aberto o placar num lance de jogador do Vasco contra goleiro do Flamengo. Como está aparecendo aí na imagem a vocês. O atleta do Vasco da Gama sai cara a cara com o goleiro do Flamengo. Não tem ninguém. Apenas um defensor do Flamengo atrás desse jogador. O defensor do Flamengo faz a falta. Isso, pela regra, é expulsão. É lance de cartão vermelho. A partir do momento que o jogador do Flamengo fosse expulso aos 14 minutos da primeira etapa, seria muito difícil em São Januário o Flamengo segurar a pressão e não tomar 2, 3, 4-0. Mas é claro, como acontece no profissional, como acontece no Sub-20, também acontece no Sub-17. O árbitro José Henrique Fernandes, que foi o responsável pelo apito no jogo de ontem, não deu o cartão vermelho para o zagueiro do Flamengo, e sim cartão amarelo. Então, primeiro ponto vergonhoso que ocorreu na tarde de ontem em São Januário. Um cartão vermelho não aplicado e o Vasco muito prejudicado na final.
Segundo ponto, discussão. Ontem se foi informado que o Leonardo Matos, que é, no caso, o gerente-geral de futebol do Vasco da Gama, acabou se envolvendo numa confusão em São Januário. Uma confusão com o torcedor. Ontem ele estava presente ao lado do Felipe, que é o diretor técnico do Vasco da Gama, ao lado também do Ramon Menezes, que é o técnico do Sub-20 Cruz Maltino, assistindo a partida do Sub-17. E no intervalo do jogo, ele foi comprar ali no restaurante do Almirante um lanche, fazer um lanchinho de intervalo pela parte da tarde da sua segunda-feira. E nesse momento, ontem foi um jogo aberto para o público, Leonardo Matos acabou se envolvendo em uma confusão com o torcedor. Houve troca de xingamentos, quase que as duas partes, Leonardo Matos e o torcedor do Vasco, partiram para o finalmente, e exatamente por esse motivo, Leonardo Matos teve que ser afastado pelos seguranças e foi embora de São Januário. Ele nem sequer voltou para a segunda etapa e acompanhou o jogo das arquibancadas, né? Ele voltou para a sua casa. Então, assim, uma situação muito chata também. Eu creio que, é claro, eu não vou julgar o Leonardo Matos pela sua atitude, até porque eu não sei o que eu faria se estivesse na pele dele. Mas eu acho que alguém como Leonardo Matos, gerente de futebol do Vasco, tudo que ele conquistou na carreira, não tem que ficar se envolvendo em confusão com o torcedor. Tá xingando? Deixa xingar. Vira as costas e vai embora. Agora, ficar rebatendo xingamento, ficar querendo partir para os finalmente, querendo trocar soco, assim, que é a informação que foi passada que quase isso de fato aconteceu, não vale a pena. Vai se igualar. E não vale a pena isso. Volto a repetir. É claro, né? Todos têm culpa dentro do Vasco. Mas o Leonardo Matos talvez é o menos dos culpados, ou talvez nem culpa tenha. Então, assim, é uma situação muito complicada também. E foi um erro do Léo discutir com o torcedor. Não vale a pena. E uma vergonha, uma confusão como essa ter acontecido ontem, em São Januário. E além disso também, o ponto 3, que foi para mim o pior dos erros que poderia ter acontecido. Ontem, com o pênalti convertido no final, o Flamengo se tornou o campeão da Copa Rio. Nosso rival venceu. Mas o problema não é a vitória em si apenas, mas foi um chute que um atleta do Flamengo, que eu não tenho o nome aqui, eu não faço nem questão, inclusive, de ter o nome desse jogador, ele, ao converter o pênalti, ele simplesmente chuta a bandeirinha do Vasco. E ao chutar a bandeirinha do Vasco, ele está chutando o brasão do Vasco da Gama. Ele chuta a bandeira do Vasco, que dentro da bandeirinha, né, na parte superior da bandeirinha, tem a flâmula do Vasco da Gama. Então ele está desrespeitando a instituição. E aí o outro jogador do Flamengo ainda pega essa bandeirinha e joga para a torcida. É um desrespeito tremendo. É um desrespeito tamanho. E o pior de tudo é saber que até o momento, são 2 horas da tarde, do dia 18, ou seja, está quase completando 24 horas desse feito, o Vasco não fez um posicionamento. Um posicionamento. Ninguém do Vasco. E tem que ser feito. Porque eu duvido que, se é ao contrário, se é na Gávea, onde os jogos ocorrem das categorias de base, se o jogador do Vasco chuta a bandeirinha dos caras, se não haveria um posicionamento por parte da presidência do Flamengo, da diretoria do Flamengo, ou talvez até na hora os próprios jogadores do Flamengo chegariam junto. Porque isso não pode acontecer. Um jogador do Flamengo chutar, isso é um desrespeito, gente. Assim, eu sinto dor. Eu sinto dor ao olhar a bandeira do nosso Vasco da Gama ser chutada. É um desrespeito tamanho. E nada foi feito. Vai sair impune. Isso que é surreal. O atleta do Flamengo sairá impune disso que aconteceu. E não pode ser assim. Então o posicionamento tem que sim ser cobrado. Alô Pedrinho, alô diretoria do Vasco. Vamos querer. Vamos realmente mudar essa postura, porque o nosso Vasco da Gama tem que ser respeitado. E atos como esse, se não forem pressionados, né, se não forem chamados a atenção, vai deixar passar batido e nada será mudado. Então é complicado, é tenso. Ontem, uma tarde de fato para se esquecer no nosso caldeirão. E olha, torcedor vascaíno, antes de entrarmos aí no assunto Felipe Coutinho, Payet, etc., quero só trazer uma informação aqui a vocês sobre o que ocorreu agora há poucos minutos atrás, que foi a lista de relacionados. É claro, a gente vai trazer mais novidades sobre isso no Boa Noite Gigante, mas o Vasco divulgou a lista de relacionados dos atletas que vão viajar para Caxias do Sul para enfrentar a equipe do Juventude amanhã.
E está confirmado 3 desfalques. São eles Dimitri Payet, teve uma lesão constatada na coxa direita e segue na transição com a preparação física. Bruno Prachete também é desfalque, teve uma lesão muscular na coxa direita e segue na transição também com a preparação física. E Robert Rojas, que sofreu um corte extenso na cabeça e segue dentro do protocolo de concussão. Então também é desfalque para esse jogo de amanhã contra o Juventude. Vasco viaja nessa tarde de hoje para Caxias do Sul, para amanhã às 8 horas da noite estar enfrentando a equipe do Juventude. Então, Dimitri Payet novamente segue de fora. Mais uma vez o Vasco joga no Campeonato Brasileiro sem a presença do seu camisa 10. O Álvaro Pacheco vai para o seu 4º jogo no Vasco da Gama. O 3º sem o principal jogador do elenco. É difícil também a situação para o Álvaro, né? A gente tanto critica, tanto reclama do técnico português, mas é duro atuar no Campeonato Brasileiro com esse elenco tão limitado do Vasco sem o seu principal jogador. É realmente complicado, né? Esse trabalho hoje da preparação física do Vasco da Gama é algo que a gente tem que sim comentar, tem que sim falar e tem que sim reclamar. Me desculpe aqui pelo barulho. Esse barulho foi visto por conta do Felipe Coutinho, porque tá aparecendo aí na imagem a vocês as imagens postadas, inclusive, pelo próprio Felipe nessa tarde de hoje. Felipe Coutinho segue se preparando para a sua representação, que muito provavelmente, né, e quase com toda certeza, será aqui no Vasco da Gama. O atleta ainda, é claro, né, não está no ritmo correto. Esse ritmo ele só conseguirá novamente estar e recuperar a partir do momento que iniciar os seus treinos no CT Moacir Barbosa, treinar junto com o grupo, e a expectativa é que isso ocorra o quanto antes, até porque hoje a situação é, a qualquer momento Felipe Coutinho poderá vir a ser anunciado. A reunião do último sábado foi muito positiva, foi muito importante, avançou em muito hoje a situação entre o Vasco da Gama e o cria das categorias de base. Representante do Felipe Coutinho já tem essa proposta em mãos do Vasco da Gama. Com o sim do Coutinho, representantes irão até a Inglaterra e irão assinar a rescisão contratual do jogador com o Aston Villa. Botafogo, é claro, sim, assim como também o Fluminense, observam a situação do jogador. A gente informou isso a vocês, salvo engano, no Fala Gigante ontem, e também trouxemos essa informação na Acorda Vascão de hoje. Botafogo e Fluminense, de fato, observam o jogador, porém, meu amigo torcedor vascaíno, apenas observam. Não é nada além disso, não há negociação, não há proposta, não há possibilidade nenhuma de negócio, apenas uma observação. Hoje, inclusive como foi uma notícia dada pelo jornalista Bruno Andrade do UOL, o plano A do Felipe Coutinho é o Vasco, o plano B do jogador também é o Vasco, e por fim, como o próprio Bruno Andrade cita, o plano C do Coutinho é também o Vasco. Hoje o Felipe Coutinho quer voltar ao Vasco, há interessados no jogador, há consultas pelo jogador, mas hoje o Felipe Coutinho está decidido a vestir a camisa do Vasco e ponto. Muitas pessoas ao seu redor, inclusive, tentam e o aconselham a não fazer essa escolha de vestir a camisa de um Palmeiras, de um Botafogo, clubes que irão de fato nessa temporada de 2024 e em 2025 brigar por grandes coisas, mas não é isso que o Coutinho quer. O Coutinho quer retribuir tudo aquilo que o Vasco fez por ele, agora, nesse momento. É um apaixonado pelo Vasco, e isso é muito legal, porque a gente tem que falar. Foi um atleta que nunca falou que iria voltar, quando iria voltar, nunca ficou falando que em 2025, 2024, 2023 eu estarei de volta. Não é o Felipe Coutinho e nunca foi esse jogador. E é um jogador que quando ficou decidido em voltar, ele vai voltar e pronto, acabou. Sempre mostrou respeito e amor pelo Vasco. E quando volta ao futebol brasileiro, ele deixa bem claro que a sua prioridade é o Vasco da Gama. Não é por salário, não é por dinheiro, não é por contrato. É pelo Vasco. A única coisa que ele está pedindo é um elenco forte. E ponto. Ele não quer um grande salário. Ele não quer ser valorizado. Ele quer um elenco forte para que ele possa disputar um bom campeonato brasileiro e conseguir não ser rebaixado. E quiçá, quem sabe, conquistar uma vaga numa Libertadores, numa Sul-Americana, para no ano que vem começar a ter grandes pensamentos com a camisa do nosso Cruz Maltino. Tá muito afim, tá muito interessado e volto a repetir, há sim sondagens, há procuras, há interesses, mas a prioridade do Felipe Coutinho, meu amigo torcedor vascaíno, é o Vasco da Gama.
E só para complementar a informação aqui, né, sobre o nosso cria, a gente teve hoje a informação que mesmo, né, Felipe Coutinho não tendo como prioridade a questão salarial, o jogador vai receber no Vasco da Gama um salário maior do que Dimitri Payet. O Vasco da Gama formalizou essa proposta no último sábado, colocando o Felipe Coutinho no salário superior à casa do 1,5 milhão de reais. Mesmo não sendo, né, aí essa questão financeira o interesse do jogador, o Vasco da Gama fez questão de valorizar o seu cria, de valorizar, né, esse grande nome do futebol internacional. Então, exatamente por esse motivo, né, o atleta vai receber, sim, um salário maior do que o atual camisa 10 do nosso Cruz Maltino. Dimitri Payet recebe exatamente 1,5 milhão de reais por mês. Tá feliz com o retorno do cria? O quanto antes, né, Felipe Coutinho poderá ser anunciado, então fique de olho, fique ligado, prepare o coração, porque pode pintar em poucos minutos, amanhã, depois de amanhã, hoje, não sabemos, uma notificação aí com Felipe Coutinho anunciado oficialmente. E se Coutinho, né, terá um salário maior do que Dimitri Payet, a situação para o Payet não está muito legal não, em diversos aspectos, tá? Esse clima hoje entre Vasco e Payet realmente não está tão bom assim. A gente acaba de informar a vocês que o Payet não viajará para Caxias do Sul. Será o seu terceiro jogo, né, seguido que ele não viaja por conta dessa lesão muscular. E lembrando que o Payet desfalcou o Vasco em várias rodadas já desse Campeonato Brasileiro. O Payet não jogou com a camisa do Vasco da Gama na estreia do Brasileirão contra a equipe do Grêmio por conta dessa lesão. Ou aliás, não, o Payet não jogou contra o Grêmio. O Payet jogou contra o Grêmio? Não. Payet não jogou contra o Grêmio, Payet não jogou contra o Bragantino e Payet não jogou contra o Fluminense por conta da lesão. Voltou contra a equipe do Criciúma. Jogou. Payet foi titular naquela derrota vexatória para a equipe do Fortaleza pelo placar de 4-0. Porém, para a equipe do Criciúma, no caso, dia 27 de abril. Porém, contra a equipe do Fortaleza, já no dia 1º de maio, né, pela primeira fase da Copa do Brasil, o Payet não viajou, foi desfalque. Payet foi desfalque contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Aí o Payet, contra a equipe do Vitória em São Januário, ele volta a jogar no dia 12. E ele também atua na terceira fase, porém no segundo jogo, contra a equipe do Fortaleza em São Januário. Então, no geral, o Payet enfrentou lá do início, né, do meio de abril, que foi o início do Campeonato Brasileiro, contra a equipe do Grêmio, até a partida deste último domingo contra a equipe do Cruzeiro e até amanhã contra a equipe do Juventude em Caxias do Sul, o Payet jogou contra a equipe do Criciúma, no dia 27, jogou contra a equipe do Vitória no dia 12, jogou contra a equipe do Fortaleza no dia 21 e enfrentou o Flamengo no dia 2. Foram 4 jogos do Payet nos últimos 11 do Vasco. Então, de 11 jogos, o Payet só jogou 4 por conta de lesões musculares. E vai completar agora o 12º jogo, onde o Payet também se jogou 4. Então, 2/3 dos últimos 12 jogos do Vasco, o Payet foi desfalque. É muito tempo longe dos gramados, por conta de problema de lesão. Não coloca essa responsabilidade em cima do Payet, e eu no próximo vídeo, no Boa Noite Gigante, eu vou explicar por quê. Não acho isso normal. Tem alguma coisa errada acontecendo internamente. E automaticamente, a ausência de Payet, ela vem incomodando algumas pessoas, que é um atleta que recebe 1,5 milhão de reais por mês. É um atleta que tem que estar jogando o tempo todo. Não vale a pena, e esse é o meu posicionamento, tá? Eu acho que o Payet é craque pra caramba. Eu acho que o Payet é o melhor camisa 10 do futebol brasileiro disparado. Disparado. Boa forma física, o Payet sobra. Mas não tem condições do Vasco pagar 1,5 milhão de reais por um atleta com um elenco limitado e esse atleta não jogar. É melhor mudar. É melhor o Vasco trazer um outro jogador da Europa, pagar o mesmo 1,5 milhão de reais, mas que pelo menos jogue. Não acho viável. Tem que se entender o que está acontecendo. Até porque o Payet nunca foi um atleta de lesões, como está acontecendo hoje com o Vasco, gente. Não é normal o Dimitri Payet estar tanto tempo longe dos gramados. Não é normal. Do dia 14 de abril até hoje, que estamos no dia 18 de junho, o Payet só jogou 4 partidas, cara. 4 partidas. E volto a repetir, o Payet não é um jogador de lesões. O Payet não é um jogador que tem esse histórico, né, de ficar desfalcando a sua equipe por conta de lesões.
A gente olha o histórico de lesões do Payet nos clubes por onde passou, e assim, por exemplo, no Olympique de Marselha, ele ficou fora dois jogos, né? 8 dias no caso, lá em 2023, por conta de um problema na tibio-társica. Aí ele teve um problema na panturrilha 5 diazinhos em 2022, ou seja, 1 ano de diferença. Então, assim, as lesões do Payet são muito pequenas. O Payet é um atleta que em toda a sua carreira, de 2016 a 2023, ficou desfalcando aí poucos dias. Tem nem 10 lesões, 15 lesões na carreira. Isso é pouco para um jogador. É pouco de fato, sendo que nessas lesões está aí coronavírus e algumas outras situações que são realmente ausências. Então não é normal hoje o que está acontecendo no Vasco. Talvez por conta da idade, ok. Mas isso não está repercutindo bem também internamente. Exatamente por esse motivo, algumas pessoas que cercam hoje o presidente Pedrinho têm feito alguns alertas já sobre a situação do camisa 10 francês. O que rola de bastidores é que ele recebe um salário alto e entrega pouco. E a saída do jogador, de acordo com informações do jornalista Fábio Azevedo, não está descartada. Eu espero que isso venha a ser apenas um boato. Eu espero que isso não esteja acontecendo. Que a saída do Payet não seja algo cotado internamente. Porque se ruim com ele, meu amigo, mas muito pior sem ele. Mas muito pior mesmo. Mas é algo aí que o Vasco da Gama hoje analisa. E esse casamento tá tão ruim, como a gente informou a vocês, né? Tá uma situação tão chata, tão complexa, que nos meses de março e abril, o Payet não recebeu o seu salário. O Vasco deixou de pagar salário e direito de imagem a Payet. Então, assim, é uma novela aí, meu amigo torcedor, que tende a se desenrolar nesses próximos dias por ambas as partes. De Vasco para Payet e de Payet para Vasco. A casa tem que ser colocada em ordem. A casa tem que ser colocada em ordem pelo Vasco da Gama. Mas, enfim, deixa claro a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. Apenas o segundo vídeo, né, desta terça-feira, e já estaremos aí de volta. Você, torcedor vascaíno, é a favor ou contra a permanência de Payet? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, e como nós sempre falamos aqui, é claro, saudações vascaínas.